Boa noite! Boa noite, Instagram. Boa noite, Facebook. Boa noite, YouTube. Para quem está assistindo aqui também, a transmissão está sendo simultânea, mais uma vez, entre Instagram e YouTube. Boa noite para todos vocês que estão assistindo. Este é o episódio número 3 da Live Expert, programa que foi criado, no intuito de ajudar você a entender mais sobre a carreira do executivo de contas e acelerar o seu processo para ganhar entre 4 a 6 mil reais por mês, trabalhando como executivo de contas na área da saúde. Então, para quem acompanha tanto no YouTube quanto aqui no Instagram, eu me chamo Rodrigo Sussumo, se você não me conhece ainda, sou criador do canal Expert em Pós-Venda e tenho o compromisso aí semanal de levar mais conhecimento a respeito dessa carreira, dessa profissão. Se você está chegando agora, tem uma vastidão de conteúdos aqui, principalmente no YouTube, falando com mais detalhes, mas a cada semana a ideia é fazer um bate-papo como esse para a gente conversar de maneira mais próxima, enfim, falar a respeito aí de carreira, de profissão, de transição de carreira e oportunidade de trabalho que você muitas vezes poderia não conhecer e o meu papel aqui é te falar a respeito para você conhecer. Hoje o tema dessa live é um tema que mexia bastante comigo antigamente e mexe com algumas pessoas quando eu converso também, que é quando a pessoa se sente estagnada, mas no sentido de estagnação não só de carreira, de profissão, mas estagnada na sensação de atividade mesmo. Então tem pessoas que às vezes sentem que o trabalho não as desenvolve mais. Tem aquela sensação de que o trabalho ficou muito operacional. Quando eu falo operacional, é no sentido de que você fica muito repetitivo, só faz a mesma coisa todos os dias, tarefas repetitivas, e isso acaba deixando você com um sentimento de que você parou no tempo, de que as coisas não acontecem, de que você não se desenvolve, você não se desafia a fazer coisas novas, a fazer coisas diferentes. Então, o tema dessa live de hoje é sobre esse sentimento que a gente tem quando a nossa sensação com a nossa rotina, com o nosso cotidiano, parece que está parado e não está desenvolvendo a gente profissionalmente, ou seja, não desafia a gente profissionalmente. Existem vários tipos de atividades, vários tipos de trabalho, cada pessoa tem a sua atividade, cada pessoa tem a sua tarefa, mas, de modo geral, existem sempre atividades que são mais operacionais, como atividades que são mais estratégicas. Eu vou dar um exemplo aqui nesse setup que eu estou fazendo. A live, a transmissão do conteúdo, o que é esse conteúdo, essa transmissão? Pensar sobre o tema, falar sobre esse tema, trazer exemplos, enfim, pensar em todo o contexto do que eu vou falar é uma atividade estratégica, porque me remete ao intelecto. Eu preciso parar, pensar, refletir, pensar se esse assunto ele é adequado ou não, se ele pode ser falado ou não, e por aí vai. Isso é uma atividade estratégica. Por exemplo, na minha rotina aqui. No meu trabalho do dia a dia, uma atividade estratégica seria, por exemplo, uma negociação. É uma coisa que eu costumo fazer com frequência. Tenho que negociar, por exemplo, o reajuste contratual. Uma negociação estratégica, ela não é só operacional, porque você tem vários indicadores envolvidos e várias questões envolvidas para você analisar. Estou só dando um exemplo simples. Puxando de novo meu exemplo aqui dessa atividade que eu estou fazendo, que é essa transmissão. A parte operacional dessa transmissão é a parte, por exemplo, do próprio setup. Então, quem está me assistindo aqui no Instagram ou quem está me assistindo aqui no YouTube só está conseguindo me ver porque operacionalmente eu consegui deixar configurado a câmera que está aqui, o celular que está aqui, o microfone que está gravando, o programa que está rodando aqui, a transmissão com a internet. Então, não foi só simplesmente ligar o computador, ligar a câmera ou o celular aqui e sair falando. Então, existe uma tarefa, existe uma atividade operacional nisso, que também é tão importante quanto a parte estratégica de pensar, mas que é mais essa de mãos na massa, de fazer o que tem que fazer para o negócio acontecer, que foi isso aqui. Então eu configurei, me preparei, deixei as atividades aqui prontas, então operacionalmente eu fiz minha atividade do dia. Só que não acaba aqui.
Para quem produz conteúdo, para quem já se arriscou a produzir conteúdo, sabe que, principalmente quando está sozinho no começo, né, quando a gente não tem time, você faz várias coisas ao mesmo tempo. Então, muitas atividades são operacionais e elas tomam tempo do meu dia, às vezes, ou até a minha hora de dormir. Então, às vezes, ou eu estou fazendo coisa muito cedo ou muito tarde, operacionalmente, porque eu não consigo fazer isso ao longo do meu dia. Então, editar o vídeo, fazer a capa do vídeo, a arte do vídeo, enfim, deixar o vídeo bonito estrategicamente, mas houve um trabalho operacional por trás. Por que eu estou dando esse exemplo? Por que eu estou falando disso? Né? Por que eu estou trazendo esses dois exemplos de atividades operacionais e estratégicas? O tema dessa aula de hoje é sobre o sentimento por trás da sensação que a gente tem muitas vezes no trabalho de que você não vai para frente, que a coisa não progride, que seu trabalho é o mesmo, que você fica fazendo a mesma coisa todo santo dia. Tem alguns filmes que a gente assiste, às vezes, que são engraçados, quando remete à cena. Para mim, por exemplo, é muito angustiante quando eu vejo nos filmes aquela cena da pessoa que vai, marca uma rotina do dia que se repete, né? Acorda tal horário, faz tal coisa, repete tal atividade, pica o cartão, entra na empresa, repete o negócio, fica repetindo, pica o cartão, volta para casa. Então, existe uma mecanização, né, das atividades da pessoa que tornam aquilo operacional, ou seja, operacionaliza o dia da pessoa. E isso muitas vezes pode trazer um sentimento de estagnação, porque você só está fazendo a mesma coisa todo santo dia. Todo santo dia se repete as mesmas atividades. E isso no âmbito do trabalho faz a gente sentir às vezes que a gente não está sendo desafiado, desafiada, que a gente não está conseguindo ser produtivo, a gente se sente às vezes incompetente, porque fala, poxa, me preparei, fiz curso, estudei, tenho um pensamento arrojado, às vezes eu quero fazer mais, só que o trabalho onde eu estou hoje, ele me limita em fazer certos tipos de atividades e tarefas. Então, a temática central dessa aula de hoje é explicar sobre a diferença dessa questão das atividades operacionais e estratégicas e o que elas trazem para a gente de benefício, ou não, dependendo do ponto de vista. Sobre o que não é essa aula, pelo amor de Deus, hipótese alguma, por isso que é bom ficar gravado e registrado o que eu estou falando, é que eu não estou de maneira alguma reduzindo a importância das atividades que são operacionais. Se a gente fizesse só aquilo que a gente gosta, o mundo seria um caos. Ia faltar coisa a rodo, porque tem atividades do nosso dia que talvez não sejam as que a gente mais goste, mas que são necessárias. Então, daí a importância da gente não reduzir a importância da atividade operacional, onde é que ela se encaixa, mas principalmente quando você se encontra parado ou não mais desafiado. Esse é o tema central dessa aula de hoje. Então, todo mundo, muitas vezes, quando pensa nisso, né, quando pensa em carreira, quando pensa em desenvolvimento, a grande maioria das pessoas pensa e se projetam crescendo, e se enxergam crescendo, fazendo coisas e assumindo responsabilidades, elas precisam aprender como que é o dia a dia cotidiano, a rotina de cada área que ela está. E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai também ampliando o nível de responsabilidade, ampliando o nível de atividades que a gente faz. E junto com isso, se você passa por uma situação onde você se sente preso ou sente presa em uma determinada rotina e atividade, pode ser um sinal de que talvez seu tempo, seu timing já venceu ali e você não deseja mais só fazer aquilo. Não que você não quer mais fazer aquilo, mas não é só aquilo. E às vezes esse sentimento que gera de angústia, esse sentimento que gera de incômodo, pode ser um sinal de alerta, inclusive para você refletir, para você pensar se é que você não precisa, de repente, dar um passo além. Será que você não precisa dar um passo a mais na sua profissão, na sua carreira, para que você sinta de novo a necessidade de se desenvolver, de dar a sensação de progredir, de que você está indo para frente? Eu falei disso na primeira aula sobre transição de carreira, isso se aplica aqui também na própria área, né? Eu estou fazendo alguma coisa e sinto que está parado. Então, esse sentimento que a gente tem, geralmente está envolvido com o fato de estar parado.
a paralisação causa na gente essa sensação de que as coisas não vão para frente. Por isso que atividades que são muito mecanizadas ou repetitivas, operacionais, elas tendem a causar nas pessoas, no longo prazo, médio e longo prazo, uma sensação de que você está fazendo a mesma coisa, patinando e não sai do lugar, e aquela sensação de que você não progride, que você não vai para frente. Então, por que é importante a gente refletir? Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque a gente, no automático, muitas vezes não reflete sobre os sentimentos que a gente tem no trabalho, né? A gente acaba anulando ou não refletindo, e isso pode causar diversas complicações comportamentais, de conduta. Às vezes a pessoa mete os pés pelas mãos e começa a agir de tal forma ou de outra forma, achando que a insatisfação de forma geral é com o lugar, são com as pessoas, e às vezes não necessariamente. De repente pode ser que o seu perfil de trabalho, o seu perfil de desenvolvimento talvez atingiu um teto onde aquilo que você faz já não é mais suficiente. Tem aquela sensação de que você está dentro de uma caixa, espremido ou espremida, né? Uma sensação de que está apertado, porque você sabe que você pode mais, só que muitas vezes você fica fazendo sempre mais do mesmo, e isso te causa essa sensação ruim. Então é importante pensar sobre isso para você pensar em alternativas, principalmente para começar a tentar sair desse sentimento, sair dessa sensação de que a sua carreira, a sua profissão não está te desenvolvendo, que ela deixa você estagnado ou estagnada, parado no mesmo lugar. Eu, há um tempo atrás, bastante tempo, na verdade, antes de eu entrar na área de relacionamento com clientes, eu passei por outras oportunidades de trabalho, né, outras jornadas profissionais, que quando esbarravam em situações muito operacionais, somente operacionais, me causavam esse certo desânimo, essa sensação de que parou, eu não consigo progredir, eu não estou indo para frente, as coisas não estão caminhando. Era uma sensação que eu tinha com frequência quando eu esbarrava só com atividades operacionais. E isso está muito ligado também com o perfil. E fazendo um link com o executivo de contas, por que a atividade do executivo de contas ela te causa uma sensação de desenvolvimento? Porque você sai da atividade apenas mecanizada e rotinizada ou operacional, extremamente operacional. Você tem outras vertentes de trabalho, você tem outras coisas para você fazer, pensar e ter que refletir, você tem que tomar decisões, você tem que fazer análises de coisas que são importantes, você mexe com fluxo de dinheiro, uma decisão sua pode impactar, de repente, em despesa para a empresa que você trabalha, pode impactar com prejuízo. Então, essas atividades que vêm do âmbito mais do desenvolvimento mental, de você pensar, de você decidir, de você analisar prós e contras, se eu fizer isso, o que vai acontecer, se eu fizer aquilo, o que vai acontecer, construir cenários, enfim. Ter esse tipo de atividade traz para a gente a oportunidade também de pensar e de se desafiar. Que é aí que está a grande mágica. Por quê? Quando a gente fica muito tempo fazendo a mesma coisa e é repetitiva, a gente tem a sensação que parou. E é claro que parou. Porque a gente já conhece um ambiente que se você fechar o olho aqui, você sabe fazer. E se amarrar suas mãos, você ainda faz com o nariz e por aí vai. Porque é automático, ficou automático. Quando você assume responsabilidades maiores, quando você assume atividades, né, que são dirigidas ou delegadas a você com maior responsabilidade, naturalmente você começa com a sensação de andando de novo, com a sensação de que você está tentando fazer alguma coisa nova, você vai começar um processo novo, e isso, intelectualmente falando, é até bom para você oxigenar a sua capacidade mental de pensar alternativa, e isso acaba fazendo você criar novas habilidades e desenvolver, inclusive, competências que você não tinha antes. E essa sensação de desenvolver habilidades, desenvolver competências, é o que traz pra gente esse respiro, essa sensação de que progredi, tive sucesso, tô indo pra frente, né? Não tô parado, não tô parada. E aí, o resultado, o benefício disso tudo é que você começa a caminhar.
você começa a ir para frente, você começa a ter a sensação de que você está progredindo. E aí, a primeira questão que acontece quando a gente se depara com um desafio é com relação ao medo. Inclusive, essa semana eu postei no Instagram uma frase, um texto, né, falando sobre medo, porque o medo muitas vezes paralisa a gente, o medo deixa a gente assustado demais ao ponto de paralisar e a gente não consegue ir para frente. E muitas vezes o medo pode ser o grande vilão que impede a gente, o grande obstáculo que impede a gente de progredir. Por quê? O medo faz a gente erroneamente pensar que a gente não consegue, que eu não sou capaz, porque eu só sei fazer isso, eu aprendi a fazer isso, então eu só vou fazer isso daqui pro resto da vida. E gera um ciclo ruim, onde você vai ficando mal, porque você só acha que só pode fazer aquilo, e o medo vai te paralisando, deixando você com a sensação de que você não está conseguindo ir para frente, progredir, enfim. Essa é a sensação, o sentimento que vem. E o medo precisa ser vencido. E como que a gente vence esse medo? Quando a gente pensa em obstáculo, a primeira sensação que a gente tem com relação ao medo é que, gente, fazer live realmente é um desafio. Eu tô aqui toda vez, é a segunda vez que meu YouTube apresenta um problema, mas eu não vou interromper, vou continuar aqui. Quando a gente tem esse desafio, a gente para com medo de que a gente não vai conseguir, que a gente não vai dar conta, que a gente não vai ser capaz. E aí, é natural que a gente sinta isso, porque toda vez que a gente dá um passo a mais, é igual subir um degrau. Quando você olha o degrau lá em cima, quando você olha muito adiante, a gente fica com medo porque é muito alto. Só que se você der um passo por vez, se você conseguir fazer o seu caminhar passo a passo, você tira essa sensação de que você está enfrentando uma coisa muito grande. Então, a cada passo que você dá, a cada micropasso que você dá, você já consegue sentir que você teve um desenvolvimento, que você conseguiu fazer um progresso na sua vida profissional. Então, igual aquele ditado, né? O frio que a gente recebe é conforme o nosso cobertor. Às vezes a gente acha que uma atividade, que uma rotina que vai desenvolver ou que vai desafiar a gente é ruim, mas na verdade ela pode ser o pontapé para fazer a gente ir galgando novos degraus e progredindo na nossa carreira. E isso vai fazer com que você vá crescer na medida do tempo. E as pessoas que crescem, as pessoas que se desenvolvem, são as pessoas que se permitem subir de degrau a degrau, de experimentar, de tentar, de testar, principalmente. As pessoas acham que o jeito certo, né, na verdade, de fazer isso é que você acorda um dia e você é promovido ou você é contratado numa empresa para trabalhar. Você já está pronto para fazer aquilo. Quando, na verdade, é ao contrário. A gente se prepara antes, a gente trabalha, a gente se desenvolve, a gente assume risco, a gente enfrenta o medo. A gente, igual eu estou aqui, várias vezes me deu medo de fazer isso, porque era um momento novo, mas estou tentando. E conforme a gente vai fazendo, você vai acostumando, não dói tanto, não fere, não machuca, e aí você vai, você continua. Vai chegar um momento que a própria rotina de fazer coisas novas e desafiadoras vai me trazer um desenvolvimento muito grande. E é isso que importa, porque no final, quando eu olhar para trás, essa jornada, talvez eu vou estar lá em cima na escada e eu vou ver o caminho que eu trilhei. E a mesma coisa com você. Então, se você está sentindo que a sua sensação hoje é que o seu trabalho está parado, que você não faz outras coisas, se movimente, saia do lugar, aproveite esse momento para você começar a buscar coisas novas. Está na hora de você se desenvolver. E para te ajudar, como que você pode começar a fazer isso? Faça uma lista de prós e contras. Hoje você está na profissão X. Quais são os prós? Quais são as vantagens? Quais são os benefícios? Quais são os contras? O que está me fazendo de mal, me causando de dano? E quando você chegar nessa lista, compara a quantidade de itens, quantas coisas boas e quantas coisas que não são tão boas assim, que na sua profissão te faz repensar se você ainda precisa continuar no mesmo lugar. E de repente você pode testar uma coisa nova, de repente você pode tentar uma nova carreira, de repente você pode tentar ser executivo de contas, ter atividades mais estratégicas, de repente ter um nível de desenvolvimento maior. Então, o meu recado de hoje era falar para você exatamente isso. Se desenvolva, aproveite e faça da sua carreira, escreva a sua própria carreira. Não deixe que ela se torne tão operacional ao ponto de te derrubar ou de deixar você paralisado. Ok? A gente se encontra na próxima semana, depois eu deixo esse conteúdo gravado. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.